Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e desta vez finalizarmos a nossa exposição do livro do profeta Joel. Então, se você estiver com a sua Bíblia, eu convido você a abri-la no livro de Joel, capítulo 2, versículo 18. E a partir daí, nós iremos meditar na Palavra de Deus nesse instante. Vamos orar. Ó Pai Santo, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que temos, ó Deus, de meditar, de ouvir a Tua Palavra. Eu quero te pedir que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine os corações para que eles entendam tudo aquilo que for exposto aqui. Fala, Pai, através de mim, apesar de mim, para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras mais mal compreendidas é a palavra amor. Quando pensamos em amor, pensamos em um sentimento agradável que nos cause bem-estar, felicidade, satisfação e tranquilidade. A maioria das pessoas dificilmente irá associar amor a castigo ou ao sofrimento. Não, pelo contrário. Quem ama dá carinho, quem ama dá presentes, quem ama fala palavras bonitas e agradáveis. Mas isso é uma meia-verdade. Sim, quem ama fará e falará coisas para que o outro se sinta bem. Mas não é só isso. O verdadeiro amor, o amor que encontramos na Bíblia, também corrige, também provoca sofrimentos. E a nossa geração não quer ouvir nem entender essas coisas. A nossa geração é a geração que sente coceira nos ouvidos, que quer palavras doces, quer sentimentos agradáveis. A nossa geração não quer ser confrontada quando peca. Afinal, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, dizem alguns, distorcendo as palavras de Jesus. Ou então, o que é pecado para você não é pecado para mim, afirmam outros. Diante dessas coisas, a nossa geração se opõe à disciplina, em especial à disciplina dos filhos. Para essas pessoas, a criança não deve ser corrigida quando desobedecer. Ela deve ser deixada para fazer o que ela quiser, expressar os seus sentimentos, expressar as suas atitudes. Para essas pessoas, uma criança não deve receber a justa disciplina, inclusive física, se for o caso, quando ela desonrar os seus pais. E cada vez mais vemos crianças mimadas, autoritárias, que mandam e desmandam em seus pais e que não aceitam o não como resposta, mas que fazem birra porque elas querem fazer e falar o que elas quiserem. Talvez você fique chocado com o que eu vou dizer agora, mas segundo a Bíblia, o pai que não disciplina o seu filho não o ama. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, nós lemos assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Veja, Deus ele açoita os seus filhos e ele faz isso porque ele os ama. Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então você percebe que, segundo a Bíblia, a disciplina ela causa sofrimento, mas Deus disciplina os seus filhos porque Ele os ama. E Ele faz isso para que os seus filhos se arrependam dos seus pecados
e clamem ao Pai por misericórdia. E é exatamente isso que nós temos aprendido com o profeta Joel. Por causa do pecado de Israel, o Senhor derramou o seu juízo sobre o seu povo. No capítulo 1 de Joel, nós vimos que Deus enviou uma nuvem de gafanhotos e também uma seca para que a lavoura fosse destruída. Sem lavoura, o povo não pôde mais ofertar e nem mesmo cultuar a Deus. E no capítulo 2, versículos 1 a 17, Joel chamou a atenção do povo que aquela situação apontava para uma calamidade ainda maior, o terrível dia do Senhor, quando o seu exército virá e destruirá toda a terra. Assim, o profeta conclama a todos a um arrependimento verdadeiro, não da boca para fora, não de aparências, mas real de coração. E assim nós chegamos ao texto de hoje, no capítulo 2, versículo 18. E diz assim o texto: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Então, com essa palavra nós iniciamos o texto de hoje. E essa palavra ela é muito importante. Ela indica que a partir daqui temos uma resposta de Deus ao arrependimento dos seus filhos. O Senhor, ele demonstrou zelo e compaixão pelo seu povo. É o seu povo, os seus filhos. Ele os corrigiu porque são seus filhos e não bastardos. Ele os corrigiu porque os ama. Como um pai amoroso, Deus responde às orações dos judeus, prometendo a eles restauração, que é o que nós vemos no versículo 19. E respondendo, lhes disse: Eis que vos envio cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quando nos arrependemos de verdade, Deus ouve e responde às nossas orações. Quando a nossa vida com Deus é falsa, apenas de aparências, Deus não suporta as nossas orações. Foi isso que Isaías escreveu no capítulo 1, versículo 15 do seu livro. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por causa do pecado de Judá, na época de Isaías, Deus não ouvia as orações deles. Isso precisa ficar bem claro para nós aqui. Se não houver arrependimento, não haverá resposta. De Deus não se zomba. Você pode enganar a todos, menos a Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se a sua oração é sincera ou não. E aqueles que se arrependem de verdade, Deus responde, Deus restaura. Mas note que a resposta de Deus nada tem a ver com o nosso esforço. Ele se compadece, diz o texto aqui no versículo 18. Ele demonstra a sua graça, a sua misericórdia a pecadores que não merecem. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Ele se compadece de nós porque Ele castigou os nossos pecados em seu Filho. E é pelos méritos de Cristo que nós temos o perdão. É por causa do seu sacrifício na cruz que Deus nos restaura. E a restauração seria completa. No versículo 19, nós lemos que a lavoura produzir, Deus enviaria na lavoura o cereal para o pão que alimenta, a uva para o vinho que dá alegria, o óleo feito de azeitonas, o azeite que era usado como combustível para as lâmpadas das casas,
e também que era usado como base para o perfume. Sustento, alegria, luz e perfume. Quando Deus está virado com eles, não havia sobrado nada na lavoura, tudo foi destruído. Todavia, ao se arrependerem, Deus restaurou completamente, Deus deu tudo o que eles precisavam, dando tudo aquilo que faria bem para a vida deles. E quando nós voltamos os nossos olhos para o texto bíblico, nos versículos 20 a 22, nós lemos assim: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca, deserta, lançarei a sua vergonha, a sua vanguarda para o mar oriental, e na sua retaguarda para o mar ocidental subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Deus mandaria para longe o exército de gafanhotos que havia destruído a lavoura. Os gafanhotos morreriam no mar, de onde exalariam o mau cheiro. Os animais do campo agora teriam pasto, e o que era deserto agora ficaria verde, e as árvores frutíferas dariam o seu devido fruto. Não precisariam mais ter medo. No versículo 23 até o versículo 25, nós lemos assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Perceba que o povo de Deus deveria se alegrar no Senhor, é o que diz o texto aqui, no versículo 23, regozijai-vos no Senhor, pois a seca se acabaria, Ele enviaria chuva, nem a mais, nem a menos, mas chuva na quantidade certa, na justa medida. Toda a lavoura que eles perderam, Deus restituiria a eles. Eles teriam novamente o alimento. E nos versículos 26 e 27, nós lemos assim: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Toda essa fartura provocaria nos corações dos judeus louvor ao Senhor. Note que no versículo 23, o profeta já havia exortado o povo a se alegrar no Senhor. Deus nos dá o sustento necessário e a nossa alegria ela não deve estar nas bênçãos, na comida, na bebida, no trabalho, mas a nossa alegria deve estar naquele que nos abençoa, não nas bênçãos, mas no Senhor das bênçãos. A primeira resposta de Deus ao arrependimento do seu povo foi que Ele daria bênçãos materiais a eles. Todavia, nós devemos tomar cuidado e não pensarmos que este texto está ensinando a tal da teologia da prosperidade, mas sim que
que Deus sustenta os seus filhos materialmente. Quando o apóstolo Paulo estava preso e recebeu uma oferta da igreja de Filipos, ele agradeceu-os e declarou: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." O suprimento vem de Deus, mas ele não vem porque nós somos bons ou porque nós merecemos. Mas diz Paulo, em Cristo Jesus, ele vai suprir cada uma das necessidades. É por Cristo, é no nome dele, é pelos méritos dele, não é porque nós merecemos. E Davi escreveu aquele que é um dos mais conhecidos versículos da Bíblia: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." O Senhor, ele supre cada uma das nossas necessidades e nós não temos falta de nada. Vejam, meus irmãos, Deus, ele pode nos castigar fisicamente e materialmente por causa do nosso pecado. Ele é Deus, ele pode fazer o que quiser e quando quiser, tudo é dele, todos são dele. Mas perceba que tudo que Deus faz é bom. Deus é bom em todas as suas ações. Quando pecamos, ele desce o chicote sobre nós, ele nos açoita com sofrimentos, inclusive físicos e materiais. Mas, ao nos arrependermos, ele nos dá aquilo que nós precisamos e, na verdade, além do que nós precisamos. As bênçãos de Deus são abundantes. Mesmo nessa terra, Deus demonstra o seu amor sobre os seus filhos arrependidos ao cuidar deles, a dar a eles todo o sustento necessário, dando bênçãos materiais a eles. E para que isso? Para nós louvarmos o seu nome. Jesus, ele declarou isso no Sermão do Monte: "Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Lá em Mateus 6,33. Então a glória, o louvor, a adoração devem ser dadas somente a Ele. Nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, estarmos com uma vida que agrade a Deus, sabendo que Ele vai suprir as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele irá nos abençoar, Ele irá nos acrescentar. Vejam, meus irmãos, no versículo 27, mais uma vez, no livro de Joel, nós lemos que Deus, ele habita no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. Deus, ele está no nosso meio. Ele não nos castiga e vai embora. A sua disciplina é pesada, sim, porém amorosa. Ele está conosco o tempo todo. Ele é o Senhor e não há outro. Lembre-se do significado do nome Joel. O Senhor é Deus. Sempre devemos nos lembrar disso. A nossa adoração não deve ser as bênçãos que Deus nos dá, mas devemos adorar e glorificar somente ao Senhor. Quem procede assim, diz o texto, jamais será envergonhado. Mas Joel continua. Olhem novamente para o texto, versículos 28 e 29. "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Agora, Joel, ele faz uma pequena mudança do seu foco. Isso porque até aqui, até o versículo 27, ele falava das bênçãos materiais, mas agora ele vai falar de bênçãos espirituais. Na verdade, uma bênção, o Espírito Santo. Note que no versículo 28 ele diz: "E acontecerá
depois. Os judeus da época de Joel tiveram as suas lavouras restauradas por Deus naquela época. E depois, no futuro, o povo de Deus recebeu a promessa do derramamento do Espírito Santo. E veja que a promessa de Deus se dá sobre toda a carne. Essa promessa não era apenas ao povo judeu, mas para todos os eleitos de Deus em todas as partes do mundo. E essa promessa seria para todos os tipos de gentes, homens e mulheres, velhos e jovens, e até para os servos, os escravos, os pobres. Sobre todo o seu povo, Deus derramaria o seu Espírito. Joel aqui profetizou aquilo que se cumpriu na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Isso continua acontecendo até hoje. Diariamente, no mundo inteiro, Deus está derramando o seu Espírito e convertendo todos os tipos de pessoas. Mas Joel, nos versículos 30 e 32, ele nos diz o seguinte: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão todos os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Joel aqui volta a sua atenção mais uma vez ao terrível dia do Senhor. Ele novamente avisa os judeus sobre a realidade desse dia. Os crentes recebem sim bênçãos materiais e espirituais nesta terra ao se arrependerem, mas os seus olhos precisam se voltar para o futuro, para o último dia. O Senhor Jesus está voltando e sinais aparecerão no céu. Aquele dia em que ele virá com o seu exército para julgar a terra. No entanto, nós temos aqui uma promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A minha palavra agora é para você que ainda não se arrependeu. Cada dia que passa, mais se aproxima esse dia, mais próximo ele está de nós. Todas as promessas de Deus se cumprem, não falha nenhuma, e Ele prometeu em sua palavra que esse dia chegará, um dia de julgamento. Essa pandemia que estamos vivendo é apenas um aviso do que será esse dia. Será incomparavelmente pior do que qualquer pandemia ou do que qualquer guerra. Não queira chegar nesse dia sem crer no Senhor. Não duvide da realidade desse dia. Muitas pessoas estão levando as suas vidas como se nada estivesse acontecendo, estão aproveitando, estão apenas esperando a pandemia passar para continuarem a viver da mesma forma como estavam vivendo antes. Mas o tempo perdido não volta. Pela misericórdia de Deus, hoje você tem a oportunidade de ouvir esta mensagem. E Deus está falando com você. O tempo é hoje, a hora é agora. Inesperadamente, a sua vida pode se acabar. Depois disso, diz a Bíblia, virá o juízo. No entanto, se você hoje invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você se arrepender dos seus pecados e crer somente em Jesus, você será salvo. Porém, aqueles que não crerem serão julgados. Em João 3,36, nós lemos o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que não crerem, que se rebelam contra o Filho de Deus, na vida presente já tem sobre eles a justa ira de Deus sobre suas vidas. Entretanto, Deus, pela boca do seu profeta, promete um julgamento futuro e final. Aqui no capítulo 3, se você estiver com a sua Bíblia, nós lemos assim em Joel 3, versículo 1 até o versículo 15. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, e a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, detestes em vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe de seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e os farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Vejam, Joel aqui, ele fala a respeito do terrível dia do Senhor, em que o Senhor, chama as nações para a peleja, chama as nações para o vale da decisão, o vale de Josafá, o lugar onde o Senhor Jesus estará sentado no seu trono para julgar as nações. Joel aqui, ele menciona os inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento como representantes de todos os inimigos da igreja por toda a história. Jesus ele fala desse dia em Mateus 25, quando ele separará as suas ovelhas dos cabritos. E o apóstolo João, em Apocalipse 20, fala do juízo final, que é o mesmo dia, quando Jesus estará sentado no seu trono e julgará um por um, segundo as suas obras. Nesse dia não haverá mais chance para o arrependimento, o prazo terá se esgotado. E nesse dia, todos os inimigos de Deus
serão condenados. E veja que maneira belíssima termina essa parte aqui em Joel capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Versículo 16, ele diz: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. 17 novamente: sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Vejam que diante de tamanho terror que haverá para as nações nesse dia, para os inimigos de Deus nesse dia, o seu povo, a sua igreja, encontrará refúgio e fortaleza. Que mais uma vez ele diz assim: eu habito em Sião, eu habito no meio do meu povo, em Jerusalém, e os estranhos não passarão mais por ela. Deus separará os ímpios dos justos, os crentes dos descrentes. E nesse dia será um terrível dia para aqueles que não crerem, mas um dia maravilhoso, um dia de salvação para todos os crentes. E Joel então encerra o seu livro aqui no versículo 18 até o versículo 20, dizendo assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Mais uma vez, Joel, ele diferencia o destino final daqueles que confiaram no Senhor daqueles que o rejeitaram. Naquele dia, no mesmo dia do terrível julgamento da destruição dos inimigos de Deus, e mais uma vez aqui Joel cita inimigos de Deus daquela época, os inimigos de Israel daquela época, como representantes de todos os inimigos da igreja em toda a história. Veja, naquele dia haverá maravilhas para a igreja. Será um dia bendito e maravilhoso para a igreja. Bênçãos eternas no paraíso restaurado. A revelação de Deus, ela é progressiva e no final dessa revelação, no último capítulo da Bíblia, João escreveu o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Veja, Joel falou de rios em Judá, e aqui João fala novamente de rios, no mesmo lugar, na Nova Jerusalém. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2 de Apocalipse 22. No meio da sua praça e de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles
e reinarão pelos séculos dos séculos. Vejam, aquilo que Joel disse sem muitos detalhes no Antigo Testamento, por causa da progressão da revelação bíblica. João então dá um pouco mais de detalhes, mas na verdade nós veremos completamente tudo isso no último dia. E vejam, a igreja desfrutará de tudo isso por causa da expiação. Olha o versículo 21. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Domingo que vem é Páscoa e, pelo segundo ano consecutivo, não comemoraremos a Páscoa em nossas igrejas. Isso é muito triste. Deus usou o seu profeta no passado para chamar os seus filhos ao arrependimento. E hoje Ele está fazendo o mesmo. No passado, os crentes passaram por calamidades por causa do seu pecado. E aquelas calamidades apontavam para algo muito mais horrível, o dia do Senhor. Irmãos, eu creio que hoje Deus está fazendo o mesmo. Deus está clamando. Deus está chamando a nossa atenção com essa tal pandemia. Tudo o que está acontecendo em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no mundo inteiro, é juízo de Deus. Isso não é por acaso. Deus tem o controle de tudo. Toda essa situação faz parte do plano de Deus. Ele reina no seu trono. Não são os presidentes, os governadores estaduais, os prefeitos que governam. É Deus quem governa este mundo. E Ele está usando as autoridades humanas por Ele mesmo constituídas para que façam o que tem que fazer nesta calamidade. E aquelas autoridades que estiverem fazendo o mal para o povo de Deus, elas serão julgadas por Ele no último dia. Irmãos, desta forma, diante de tudo aquilo que nós vimos no livro do profeta Joel, nestas 3 oportunidades, coloquemo-nos diante de Deus com tristeza pelos nossos pecados. No domingo passado, 21 de março de 2021, eu chamei a Igreja Presbiteriana de Taboa e a Igreja Presbiteriana de Correias a um jejum de arrependimento. E eu fiz o mesmo para o dia de hoje, dia 28. Espero que você tenha feito isso. Não simplesmente porque eu pedi para você fazer, mas com entendimento. Irmãos, Deus está nos disciplinando. Deus está pesando a sua mão sobre nós. Que cada um de nós venha a examinar os nossos corações. Veja na sua vida aquilo que você tem feito, falado, pensado, que tem desagradado a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pergunte ao Senhor, Senhor, quais são os meus pecados? Talvez você esteja pecando, desconhecendo quais sejam os seus pecados. Arrependa-se. A igreja do Senhor precisa se arrepender. Creio, meus irmãos, que não estamos cultuando a Deus em nossas igrejas porque precisamos nos arrepender. Precisamos entender que Deus é justo e Ele está com justiça nos disciplinando, com amor. Ele é um Pai que nos ama e por isso está derramando a sua disciplina sobre nós. E assim eu creio que como Deus restaurou o seu povo no passado, quando eles se arrependeram, Deus irá nos restaurar quando nós nos arrependermos. Deus irá restaurar os dias de paz e harmonia que tínhamos antes.
restaurar a nossa vida, restaurar a nossa liberdade, para que possamos cultuá-lo novamente juntos em nossas igrejas. E devemos olhar para aquele dia, o dia do Senhor. Devemos aguardar com fé e obediência por este dia, porque nesse dia as nossas alegrias serão incomparáveis. Não haverá mais pandemia, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais pecado. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abrevie estes dias, para que em breve possamos nos encontrar todos juntos, presencialmente, para celebrarmos um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja conhecido por toda a terra, que o seu Espírito seja derramado por toda a terra, que o seu Evangelho chegue a todos os lugares. Que o Senhor venha logo, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse dia será maravilhoso para a igreja, será terrível para os ímpios, e por isso mais uma vez eu digo a você, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não creu, não espere esse dia chegar. Deus está falando com você hoje. Creia e arrependa-se dos seus pecados. Que Ele nos abençoe. Amém.